Bem-vindos! Essa é a Base Podcast. Eu sou a Marlene Manini. E eu sou a Lilia Muti. Episódio de hoje? O Destino. O Destino. Gente, hoje o episódio vai falar sobre destino. Qual é a importância desse ponto? Eu ouso dizer que esse é um dos episódios mais importantes desse podcast. Sem brincadeira, cara. Sem dúvida. E ouça mais de uma vez porque ele vai ser muito importante. Primeiro de tudo, o que é o destino? O destino é exatamente para onde você quer ir. Qual o seu objetivo? Aonde você quer chegar? E tô falando isso de uma forma macro, na vida. Quem você quer ser? Quais são os seus objetivos de vida? O que você quer alcançar? O que você almeja? O que você deseja? Bens materiais, realizações pessoais, no trabalho, família, todas as áreas da vida. O que você deseja? Esse é um ponto em que a maioria das pessoas pecam, e ele é básico. E por ele ser tão básico, tão óbvio, ele é menosprezado. A gente não para pra saber, se ouvir, pra pensar no que a gente quer. No que a gente quer. Isso esse episódio inteiro é voltado pra isso, pra você conseguir ter clareza do que você deseja pra tua vida, literalmente. Hoje esse é o momento de fazer essa imersão para que você consiga atingir esse ponto de clareza. O que acontece? Eu costumo brincar que a fórmula da criação, ela é o quê? O que seria o que você quer? O destino. É para onde você vai. É onde você vai pôr o seu GPS para rodar. Exatamente. Seguinte. Eu costumo ter uma frase que eu sempre falo que é o seguinte: sem destino não há rota. Ou seja, quando você pega o GPS na mão, ele identifica onde você tá, ele identifica, pega bem essa palavra, porque depois a gente vai fazer um episódio todo voltado para isso, para você identificar e diagnosticar aonde você está, literalmente seu ponto de partida. Só que você precisa colocar um destino, senão ele não calcula as rotas alternativas que você tem para chegar lá. Ou seja, você precisa saber para onde você quer ir para você chegar até algum lugar. Mesma coisa, aquele lance do filme da Alice no País das Maravilhas. Obrigada. Que o gato pergunta pra ela: pra onde você quer ir? Ela vira e fala: não, qualquer lugar. Ela fala, na verdade ela fala: eu não sei. E aí ele vira e fala: então qualquer lugar serve. Se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer lugar serve. E é muito isso. Quando a gente tá à deriva, e fazendo um link com o episódio passado, quando estamos no piloto automático, a gente nem para prestar atenção pra onde a gente vai. O que a gente deseja. A gente só vai no fluxo, assim ó, sem nem perceber, sabe? E aí é isso, a fórmula da criação, ela é o que seria a semente, o destino, mas o como, que seria as variadas rotas, o plantio, a rega, pra gente chegar num resultado aonde a gente deseja, pra chegar na colheita. Exato, isso vale muito pra nutrição. A pessoa precisa saber o que ela quer. Sem isso, eu não consigo estabelecer uma estratégia nutricional para ajudar ela nesse processo do que você quer. Eu posso estabelecer diversas rotas, mas a rota certa, a rota mais certeira, que vai fazer você chegar mais rápido, sem essa clareza do que você quer, você não vai conseguir alcançar e eu também não vou conseguir te ajudar nesse processo. Essa é uma das principais dificuldades que eu encontro em consultório. Porque muitas vezes você quer muitas coisas, mas existem diversas rotas para você alcançar esse objetivo. E se você não tem uma direção, esse destino clareza, final, literalmente, se não tem a clareza, né? Fica cada vez mais distante você conseguir esse objetivo. Fica cada vez você tentando várias estratégias, várias possibilidades, e isso distancia o seu destino final, a sua clareza, a sua rota, distancia você do seu objetivo principal. É isso, gente. Esse é o ponto mais importante de vocês entenderem aqui, é o fato de que você precisa saber o que você quer. E nesse momento, não sei se tem muitas pessoas que estão pensando assim: cara, eu não sei o que eu quero. Nossa, será que isso é possível? Sim, é possível, eu já estive nesse lugar.
Inclusive, é muito recente, porque eu demorei muito para sair do piloto automático. Eu costumo dizer que eu vivi 32 anos da minha vida nesse piloto automático. E eu só comecei a sair do piloto, ganhar consciência e começar a ter clareza do que eu queria depois dos meus 32. E foi um processo... na verdade, foi um processo lento, ele ainda acontece. Lembre-se disso, que é um processo contínuo, até porque nós mudamos o tempo todo. Então, não é escrito em pedra. Prestem bem atenção nesse detalhe, que ele é importantíssimo. Não está escrito em pedra o que você quer. Você pode mudar ao longo do caminho. Cuidado apenas para não ficar mudando o tempo todo. Sim. Mas o primeiro ponto e o crucial que me fez chegar na clareza do que eu quero, dos meus objetivos de vida, do meu cenário de vida, o que eu quero para as áreas da minha vida, foi o mergulho no autoconhecimento. A gente já falou ele no episódio passado, a gente volta a repetir aqui para vocês entenderem o tamanho da importância. Com toda certeza do mundo, existe meios de você fazer isso sozinho, mas também existem pessoas habilitadas para te ajudarem nesse processo, como, por exemplo, psicólogos, terapeutas, a Gabi, entendeu? Mentores que te auxiliam nessa jornada. A gente até colocou aqui um ponto. Eu falo, ó, se você não souber seus gostos, se você não souber seus valores, se você não souber suas crenças, se você não souber seus princípios, se você não souber reconhecer os seus sentimentos, as suas motivações, o que te motiva a agir, a fazer as coisas que você faz, se você não souber os seus porquês, se você não souber as suas causas, as suas dores, as suas crenças, fica impossível você saber o que você deseja. Você precisa se conhecer para saber o que você quer, literalmente. E outro ponto que eu trago da nutrição nisso é você também conhecer o seu corpo. Aliás, só um gancho, e a Má vai detalhar isso para vocês. O ponto é, tudo que a gente falar aqui, comecem aplicando na nutrição. Sim. Porque a nutrição vai te ajudar a literalmente, ela é muito visível. Não, ela é muito visível. Você vai conseguir enxergar muito bem o que a gente está querendo falar. Dou a palavra, vai. Bom, para você conhecer mais o seu corpo, você primeiro precisa sentir ele. Porque ele é muito importante e sempre dá sinais. Não é à toa que a febre, dores, inchaços, são sinais claros, visíveis que o seu corpo está te dando para você entender como ele está funcionando, por que ele está fazendo aquilo. E isso é a principal forma de você conhecer o seu corpo. Você realmente, eu estou sentindo realmente fome agora nesse momento, ou eu não estou sentindo fome nesse momento. Porque assim você consegue ter a clareza, entender o que o seu corpo está fazendo, como você está direcionando, como você entende a causa daquilo que você está sentindo, daquilo que você está conhecendo ali do seu corpo. Por exemplo, nós mulheres muitas vezes esquecemos como é a nossa menstruação. A gente não sabe a principal causa das dores que a gente sente ao menstruar. Nem conhece as fases da lua que nós passamos, nem conhece as fases que os nossos ciclos acontecem. Tendo essa clareza, essa base, conhecendo o seu corpo minuciosamente, tendo um autoconhecimento corporal, você consegue entender muito mais e saber por que você está sentindo aquilo, tendo a clareza e sabendo a rota que você vai percorrer para chegar aonde você deseja. E outro ponto, principalmente disso, o que a gente falou do episódio passado sobre o diário alimentar. Você fazer esse registro do que você sente após comer algum alimento, ou você ter esse registro dos alimentos que mais causam desconforto para você, que eu falo muito sobre a saúde intestinal, então alguns alimentos causam mesmo desconforto para algumas pessoas, é minuciosamente importante para você entender os sinais que o seu corpo está te dando, e por isso esse diário vai ser o seu guia, o seu norte, para você entender ali tudo que seu corpo está te mostrando e você está esquecendo. A gente literalmente praticar a auto-observação. Nós não temos esse hábito. A gente é cheio de olhar pro colega, pro parente, pro cônjuge, e a gente não se auto-observa. A auto-observação ela é crucial nesse momento. Percebam, a Má falou
literalmente do diário alimentar, no episódio passado a gente falou o que te leva a comer. O diário alimentar é para você anotar suas emoções, do que te levou a comer tal coisa e do como você se sentiu, e o pós, como você se sentiu com aquela alimentação. Sabe? Para você conseguir começar a mapear não só a parte emocional, como a parte corporal, literalmente. Sim. Para você entender, a Má falou, o corpo fala, ele dá sinais, sintomas. O que a gente tá querendo mostrar é, a febre é um sintoma, não é a causa. É isso que vocês precisam entender. Quando a gente vai dar um remédio pra febre, a gente só tá mascarando o problema. O que acontece? É exatamente isso. Trabalhar a autopercepção. Comecem com a nutrição. Estendam isso pra vida de vocês. Sabe? E esse é o primeiro ponto. A gente falou, então tá bom, Lilian, como que eu começo a ter clareza do que eu desejo? Primeiro ponto crucial é o autoconhecimento. A autoobservação é um ponto dele. A gente acabou de falar da escrita do diário alimentar, mas a Má vai falar da escrita como um todo para vocês praticarem. Bom, a escrita entrou na minha vida com uma forma diferente de eu me perceber como pessoa, como ser humano, como profissional. Eu li através de um livro chamado Caminho do Artista, que eu tinha a base ali para começar a ter uma escrita um pouco mais criativa. Ele dá algumas ferramentas para você escrever melhor, para ter mais criatividade. Só que eu peguei essa ferramenta que ele me deu da escrita diária para eu implementar isso na minha vida. E desde 2021 eu comecei a escrever sobre tudo que eu fazia naquele dia, como se fosse um diário mesmo. Eu sempre tive dificuldade de fazer um diário quando mais nova, mas depois eu falei assim, por que não tentar e realmente firmar esse compromisso comigo e fazer um diário para eu ver o que eu posso melhorar em mim, como eu posso ser um ser humano melhor a cada dia. E aí eu comecei a escrever todos os dias, foi transformador para minha vida. Isso fez eu perceber as minhas emoções e lidar melhor com elas. E ali eu tive a clareza de enxergar a mim mesma em uma folha de papel e transcrever isso para as palavras, não ficar só na mente, fez eu ficar muito mais leve comigo mesma, fez eu conseguir expandir como pessoa. Isso foi transformador. Eu realmente recomendo a escrita diária para todos os meus pacientes, inclusive quando eu estou em consultório com eles, conversando ali, principalmente para quem tem dificuldade de entender e compreender as emoções, mesmo passando com psicólogos e outros profissionais. Eu acho que você enxergar o seu sentimento, a sua emoção ali, faz com que você tenha muito mais clareza do que você está querendo, para onde você quer ir. Ponto que a Má falou, é exatamente isso, é exteriorizar, você dar nome às suas emoções, e isso é muito importante, você realmente conseguir, porque é a hora que você vai literalmente racionalizar o que está acontecendo, tomar consciência, trazer para a consciência, tirar do inconsciente e trazer para a consciência. E um ponto que a Má falou, ela tinha dificuldade de começar a escrever o diário. Gente, eu não lembro em que livro que eu li isso, mas o autor fala o seguinte, que ele mantém um hábito há 15 anos, gente, depois eu busco que livro que é, mas ele tem um hábito há 15 anos de escrever, e ele falou como ele começou. Escreva uma frase. Sim. Uma única frase. É do mesmo livro. É? Não é do Caminho do Artista, é outro. Mas ele fala também. Mas é porque é uma técnica que realmente funciona. Você não precisa sentar e dissertar uma redação. Você pega e começa com uma frase. Mas tira pra fora. Começa nos momentos que você tá sentindo alguma emoção forte, aí você começa a atribuir e vai evoluindo conforme tudo na vida. Você vai aprendendo a fazer, tá? A escrita é um ponto importante, é uma ferramenta de autoconhecimento muito, muito, muito eficaz. Outra coisa. É você se perceber. Nós falamos já disso, né? De você perceber os sinais do seu corpo, mas se perceber como ser humano, tanto nos ambientes que você tá, quanto mapear o que você gosta, o que você não gosta, saber mesmo o que você quer pra você. Lembra que o que você gosta, o que você não gosta. Antes de você querer saber o que você quer pra você, entenda o que você não gosta, sabe? Às vezes a gente começa pelo não. Cara, eu não sei se eu gosto de tal coisa, mas eu não gosto de X coisa.
Anota, literalmente. E aquele lance que a gente falou também no episódio passado, o que você gosta, o que você não gosta, teste, se perceba nesse sentido, né? Sim. O que mais? Quais são os assuntos que você tem mais interesse? Muitas vezes você tá numa roda de amigos, você nem gosta daquele assunto e você continua ali só porque é confortável, é facinho. Às vezes você quer falar sobre outro assunto, sugira esse assunto na roda para você mudar ali. Tenha clareza dos assuntos que você quer falar e não só e também dos que você não quer, para você saber falar não. O lance é prestar atenção, você perceber, nossa, que assunto que é que se deixar eu passo horas falando, eu passo horas lendo, o que é realmente que mexe com o meu interesse. Muitas das vezes a gente vai entrar nesse ponto de ambiente e tudo mais, mas só para dar uma pincelada. Lembra que a gente falou do piloto automático? Muitas das coisas vêm de bagagens passadas. Comece de novo, conteste. Eu gosto disso por quê? Será que eu realmente gosto disso? Será que eu gosto de carnaval? Será que eu gosto de pular no bloquinho? Será que... Comece a anotar, e comece a fazer testes e anotar e se perceber se eu gosto, não gosto, como é que é. Perceba o que você tem facilidade para fazer, o que é fácil e natural para você. Por exemplo, dá um exemplo seu. Eu tenho facilidade em fazer networking, é um ambiente confortável para mim, eu gosto de me conectar com pessoas diferentes, fazer amigos novos, trocar ideia, isso é um ambiente fácil para mim, então para mim é fácil fazer network. Ou seja, a Má tem essa percepção de que isso é fácil pra ela, ela faz de uma forma muito fácil. Pra mim é fácil sentar a bunda e estudar. Eu tenho facilidade. Nem sempre tive essa percepção. Isso que é o legal, a gente começar a reparar. Pergunte também, uma forma de você saber, pergunte para as pessoas. Nossa, o que você vê que eu faço com facilidade? Quais são os assuntos que vocês sempre vêm perguntar pra mim, que vocês acham que eu sei? Isso é legal pra gente começar literalmente a se conhecer, pra entender assim, nossa, vai ver, eu realmente tenho facilidade nisso, porque por ser fácil, acho que era isso que você tava tentando falar, por ser fácil, a gente não nota, por ser uma coisa já intrínseca em nós, a gente não nota, mas repare, porque sempre vai ter alguém te elogiando com relação a isso. Sim. Então é um ponto pra você observar. Pergunte para as 3 pessoas mais próximas de você para facilitar esse processo. Manda agora no WhatsApp. Não, agora não. Pera, termina de ver o vídeo, calma. Termina de ver o vídeo. Termina de ver o vídeo, e termina de escutar o áudio também, para você entender quais são essas pessoas que você tem mais proximidade e também que falem sobre quais são as suas facilidades. Perfeito. Entenda quais são os seus valores. Por quê? Gente, nós somos... A única certeza que a gente tem é que nós vamos mudar ao longo da vida. Literalmente. De personalidade, de aparência, de gosto, de muitas coisas. É a única certeza que a gente tem. Então nós somos seres mutantes. A gente realmente vai mudando. Acompanhando essa questão da mudança, tem algo que normalmente não muda. Pontos. Nossos valores. Eles normalmente são imutáveis. São coisas que realmente, assim, coisas que a gente valoriza muito. O que são os valores? Eles são ali algo que norteiam as nossas vidas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Qualquer coisa, joguem no Google assim, quais são os valores que existem e comecem a perceber o que é importante para você. Os valores normalmente é algo que a gente não passa por cima. Eles são principalmente o que rege a nossa vida. Por exemplo, o valor pra mim é amizade. Eu tenho esse valor muito forte pra mim. A amizade é muito forte, um valor muito grande. Os valores é a lealdade, que tá nessa linha da amizade, que são pessoas leais, que são pessoas que realmente são parceiras, que são fiéis, tá dentro disso. Pra mim, um outro exemplo do meu valor, que é importantíssimo pra mim, é proatividade. Então, assim, eu normalmente, cara, se é uma pessoa que é mais encostada, que é uma pessoa que tem preguiça, que não faz por onde, uma pessoa que não tá nem aí com nada, que é largada, que faz as coisas de qualquer jeito, que tá vendo o circo pegar fogo e não mexe uma palha pra ajudar, cara, pra mim não serve pra estar comigo, de verdade. Proatividade, não, de verdade, entender um lance do valor é algo que realmente norteia a sua vida, porque o que acontece? Só para vocês entenderem o contexto da importância de vocês saberem quais são os seus valores. Isso vai ser importante para você achar a pessoa que vai estar do seu lado. Se você não souber quais são os valores que são inegociáveis para você,
você não vai saber analisar isso na pessoa que você vai colocar do teu lado. As tuas amizades, trabalho. Se a pessoa, por exemplo, um dos meus valores também é a honestidade. Se a pessoa vem e me pede para fazer algo desonesto, ilícito, eu não vou fazer. Eu não vou passar por cima desse meu valor em prol de qualquer outra coisa. Perceberam? Sim, por isso é isso. Por isso a importância. Ele tá dentro ali de você saber. E, cara, listem os seus valores. Crenças. Gente, as crenças é tudo aquilo que você acredita. Veja bem, ela não é uma verdade absoluta, é só uma crença. Existem crenças que a gente chama de possibilitadoras, que são aquelas crenças que te incentivam, te mandam pra frente, então elas têm um ponto benéfico. E tem as crenças limitantes, que são as crenças que te freiam, te seguram. Normalmente a gente tem muita crença limitante. Uma coisa legal também é, jogue no Google, dê umas pesquisadas, ou vai para esse lance de terapia e tudo mais, que é muito importante, para vocês começarem a ler essas crenças, para vocês falarem, meu Deus, realmente, de fato, eu acredito nisso, e são coisas que te travam na vida. Por exemplo, quando a gente ouve muito, que eu já estive nessa fase da vida onde tudo no meu círculo, todo mundo do meu círculo falava que homem nenhum presta. É uma frase corriqueira, normal da gente escutar. Nós mulheres principalmente. Entendeu? A gente tem até o hábito de falar o que é péssimo. Sim. Vamos lá. Agora vamos partir da premissa aqui. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Vamos colocar que 3 bilhões, eu não sei a quantidade, tô chutando, tá, gente? Seja de homens. Vocês acham mesmo que em 3 bilhões de pessoas nenhum homem presta? Não precisa ir muito longe. Você, mulher, que tá me ouvindo, com certeza você considera que você presta, certo? Então, se você presta, por que homem não prestaria? Cara, não tem essa distinção. Então, isso é só uma crença ilimitante, porque isso começa a fazer você criar um ódio de homem, você achar que nenhum presta, e você vai vibrar exatamente aquilo que você não quer, e é exatamente aquilo que você vai atrair. Então, presta bem atenção, isso de fato te impede de alcançar algo a mais. Mas tem crenças que são mega possibilitadoras. Por exemplo, você acreditar que tudo é possível de ser feito. E aí, cara, isso te ajuda a alcançar novos patamares. Então, comece a separar, a perceber as suas crenças. Normalmente nas suas falas, principalmente em roda. Presta bem atenção no que você defende, no que você realmente acredita. A Terra é plana, a Terra é redonda, entende? Tipo, é literalmente nas coisas que você acredita. E até verbalizar isso pode ser uma crença limitante, porque vai te travar e não vai fazer com que seja possível você alcançar essa clareza. Vai ficar sempre uma barreira. Por isso que a crença é limitante, ela te limita e te fecha naquela possibilidade. Ela não te dá a possibilidade de você avançar. Às vezes até as palavras positivas, né? Todo mundo fala assim, mas as palavras positivas às vezes são tóxicas pra gente. Falam assim, são palavras positivas tóxicas. Mas se você não tem essa possibilidade de falar positivamente, como você vai atrair? Você só vai atrair o negativo pra você. Isso não é interessante também. Isso entra numa parte de PNL, depois a gente também vai falar, mas num resumo, a PNL ela prega exatamente isso, que é o seguinte... você nunca vai pedir pelo que você não quer, porque nós temos esse hábito de fazer isso aqui, ó. Quando a gente vai pedir, por favor, que não aconteça nenhum acidente comigo. Eu tô no carro e eu falo, nossa, que não, você tá pedindo exatamente o que você não quer e você vai atrair exatamente isso. O que você tem que pedir é que a viagem seja tranquila, segura, que ocorra tudo bem. A gente tem que sempre pedir pelo positivo, pelo aquilo que a gente realmente deseja. Porque, enfim, é um lance aí meio quântico, mas que as palavras têm poder de fato. Então a gente trabalhou aqui só para vocês pegarem o fio da meada. Pra gente ter clareza do que a gente quer, a gente tem que se autoconhecer, a gente tem que saber os nossos valores, a gente tem que saber quais são as nossas crenças, as possibilitadoras e as limitantes. A gente tem que saber, literalmente, o nosso propósito. E um fato interessante é que eu li esses tempos é que
Eu corri a vida inteira atrás desse tal de propósito, tá, gente? Literalmente. Eu achava que propósito era um negócio que... eu ia ou nascer com ele, um dia ele ia aflorar, desabrochar em mim, que eu ia saber, que eu ia sentir que era o propósito. E eu li esses dias, foi recente essa minha leitura, falando que talvez o propósito a gente consiga desenvolver o propósito. Às vezes você cai sem querer numa coisa, né? Sem querer, mas enfim, você cai numa coisa e você se vê gostando daquilo, apaixonado por aquilo, vendo um caminho ali, porque o propósito pra mim, ele é muito essa junção, até tem uma ferramenta Ikigai. Gente, dê um Google e pesquisem sobre essa ferramenta, que ela é maravilhosa. Ela junta o seu propósito, eles dizem que é quando você consegue juntar uma paixão sua, a sua missão, com a sua vocação, uma coisa que você tem vocação, facilidade, e uma coisa que seja a sua profissão, que você consiga ganhar dinheiro com aquilo. A junção disso tudo pode se tornar o seu propósito. Recapitulando, gente, clareza do que você deseja, para você conseguir começar a pensar mergulho no autoconhecimento, fazer a técnica da escrita, fazer a técnica do diário alimentar, para você começar aplicando na nutrição e trazendo para sua vida seus valores, suas crenças e o seu propósito, que é o porquê do que você faz, o que você faz, certo? É isso, obrigada por nos ouvirem e assistirem. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio.